Você já sentiu que sua mente é uma verdadeira zona de guerra? Que mesmo quando tudo parece estar bem ao seu redor, lá dentro, uma batalha silenciosa está acontecendo? A maior guerra que um cristão enfrenta não é contra pessoas, problemas ou até mesmo o mundo. É dentro da nossa própria cabeça. É uma luta invisível, cheia de pensamentos que podem destruir sua fé e sua paz. Imagine só. Enquanto você luta contra situações externas, algo muito mais perigoso pode estar tomando conta do seu coração e mente. Os pensamentos que você permite entrar, mesmo sem perceber. Eles podem parecer pequenos, inofensivos, mas quando aceitos, se tornam correntes que aprisionam, ferem e roubam sua liberdade. É como estar preso numa cela invisível que ninguém vê, mas que você sente em cada segundo. E se eu te dissesse que Deus está atento a cada lágrima silenciosa que você derrama no meio da noite? Que Ele ouve as orações que você não tem coragem de falar em voz alta? Esse mesmo Deus quer não só seu coração, mas também sua mente, consagrada e renovada pelo Espírito Santo, para que você possa vencer essa guerra interna. Você está pronto para descobrir como identificar as armadilhas mentais, derrubar fortalezas invisíveis e conquistar a paz que Deus quer para você? Prepare-se, porque vamos revelar o que ninguém te conta sobre a mente cristã e como transformar essa batalha em vitória definitiva. Fique comigo até o final e transforme sua mente num campo de batalha onde só Deus reina. A mente como campo de batalha espiritual. A maior guerra do cristão acontece, sem dúvida, no campo da mente. Embora muitas vezes estejamos atentos às batalhas externas, como problemas financeiros, relacionamentos difíceis ou até perseguições, a verdadeira luta que define nosso caminho espiritual acontece internamente. É nos pensamentos que o inimigo procura infiltrar dúvidas, medos e sentimentos de derrota. As circunstâncias externas podem até abalar, mas é o que permitimos que entre na nossa mente que determina nossa fé e perseverança. Por isso, entender que a mente é um campo de batalha é essencial para o cristão. Cada pensamento, cada imagem ou sentimento que permitimos ganhar espaço tem um impacto direto em nossa saúde espiritual. A batalha é silenciosa, invisível para muitos, mas extremamente real. Muitas vezes, o inimigo não precisa atacar com grandes crises. Ele começa com pequenos pensamentos negativos que, aos poucos, vão tomando o controle. A mente humana é complexa e cheia de recantos onde dúvidas e medos podem se esconder. É nesse terreno fértil que as sementes da ansiedade, do desânimo e da incredulidade são plantadas. Se não tivermos cuidado, esses pensamentos invadem nosso coração, causando confusão, medo e até paralisia espiritual. É nesse ponto que a vigilância constante se torna indispensável. O cristão que entende a importância dessa batalha interna se prepara para resistir. A oração, a meditação na palavra e a comunhão com Deus tornam-se armas poderosas para fortalecer a mente e mantê-la firme contra os ataques. Reconhecer que a luta acontece primeiro no mundo dos pensamentos nos ajuda a não nos desesperar diante das dificuldades externas, pois sabemos que o verdadeiro inimigo já está sendo confrontado. Finalmente, é preciso lembrar que, apesar de ser um campo de batalha, a mente pode também ser um território conquistado para Deus. Quando rendemos nossos pensamentos a Ele e alinhamos nossa mente à sua verdade, começamos a experimentar paz, clareza e uma força que supera qualquer adversidade. A guerra mental é difícil, mas não impossível, e a vitória está garantida para aqueles que permanecem firmes. O poder destrutivo dos pensamentos. Tolerados. Pensamentos negativos, mesmo quando silenciosos, têm um poder muito maior do que imaginamos.
Eles funcionam como correntes invisíveis que aos poucos nos prendem, nos limitam e minam nossa fé. A pior armadilha é aceitá-los como normais, como se fossem simples preocupações passageiras ou algo inevitável. Quando permitimos que pensamentos tóxicos permaneçam em nossa mente, eles crescem e criam um ambiente mental hostil, onde o desânimo e a dúvida se tornam reis. Esses pensamentos não costumam chegar como grandes tempestades, mas como pequenas gotas de veneno que, gota a gota, contaminam nossa alma. Não vou conseguir, não sou bom o suficiente, ou não adianta tentar, vão se repetindo e se fortalecendo silenciosamente. O perigo está exatamente na tolerância a essas ideias, pois elas começam a moldar nossa realidade interior, afetando até mesmo nosso comportamento diante das situações. O impacto desses pensamentos tolerados vai além do psicológico, pois também tem consequências espirituais. Eles enfraquecem nossa comunhão com Deus, pois nos afastam da verdade e da esperança que encontramos na palavra. Além disso, abrem brechas para que o inimigo influencie mais profundamente nossos sentimentos e decisões, desviando-nos do propósito divino. É fundamental que aprendamos a identificar esses pensamentos e não os deixemos tomar conta do nosso ser. A vigilância espiritual deve ser constante, pois o silêncio diante da negatividade pode ser tão perigoso quanto o próprio ataque direto. A oração, o estudo da Bíblia e o diálogo com irmãos na fé são armas poderosas para combater esses invasores invisíveis. Por fim, quando entendemos o poder destrutivo dos pensamentos que toleramos, nos tornamos mais firmes e conscientes da necessidade de renovação diária da mente. Não podemos simplesmente esperar que as coisas mudem por si só. É preciso agir, escolher a verdade e expulsar toda forma de negatividade que queira se alojar em nosso coração e mente. Prisões mentais e suas raízes espirituais. Muitas vezes, a maior prisão que um cristão enfrenta não é física, mas mental e espiritual. Essas prisões invisíveis são construídas com pedaços de lembranças mal resolvidas, palavras negativas que foram ditas em momentos de dor, e vozes do passado que ecoam em nossa mente como se ainda tivessem poder sobre nós. Essas cadeias mentais limitam nossa liberdade, aprisionam nossa alma e impedem que avancemos na vida e na fé. As feridas emocionais não curadas criam um terreno fértil para que pensamentos destrutivos floresçam, e quando deixamos de lidar com essas questões espirituais, acabamos repetindo padrões que nos escravizam. Palavras malditas, sejam proferidas por outras pessoas ou até por nós mesmos, podem se transformar em prisões invisíveis que enfraquecem nossa identidade em Cristo e nos afastam da paz que Ele oferece. Além disso, o inimigo se aproveita dessas brechas para lançar dúvidas, medo e condenação em nossa mente. Ele sabe que a mente é o campo de batalha mais decisivo e, por isso, ataca justamente onde nossas defesas estão baixas. Assim, mesmo que nossas circunstâncias externas pareçam favoráveis, internamente podemos estar sufocados por correntes invisíveis, muitas vezes sem perceber. A boa notícia é que essas prisões podem ser quebradas. O primeiro passo é reconhecer sua existência e buscar ajuda espiritual, seja através da oração, aconselhamento ou imersão na palavra de Deus. Jesus veio para libertar os cativos, e essa liberdade também inclui a libertação mental e emocional que nos impede de viver plenamente. Por fim, é importante lembrar que a cura dessas prisões é um processo que exige paciência, fé e ação. Deus caminha conosco em cada etapa, trazendo luz às trevas da mente e restaurando a esperança. Libertar-se dessas correntes invisíveis é possível. E é um passo essencial para que a mente seja verdadeiramente santificada e alinhada à vontade do Senhor.
Deus ouve orações silenciosas. Muitas vezes, quando estamos no meio da batalha mental e espiritual, as nossas orações não são palavras altas ou cheias de emoção visível, mas sim clamores silenciosos que nascem no profundo do nosso ser. São lágrimas derramadas na solidão da madrugada, suspiros que só o nosso coração entende e súplicas que nem sempre encontramos palavras para expressar. E mesmo quando ninguém ao nosso redor percebe essa luta interna, Deus está atento a cada movimento da nossa alma. O Senhor não apenas ouve essas orações silenciosas, Ele as valoriza e responde de acordo com a sua perfeita sabedoria e amor. A Bíblia nos assegura que nada escapa ao olhar atento de Deus, seja um grito de desespero ou um sussurro de esperança. Ele conhece o coração humano mais do que nós mesmos e compreende as profundezas de nossas aflições, mesmo quando as palavras nos faltam. Além disso, esses momentos de silêncio e vulnerabilidade são espaços sagrados onde Deus age de maneira especial. Muitas vezes, é nesse lugar oculto da alma que o Espírito Santo traz consolo, renovação e direção. A solidão, que parece tão pesada, pode ser transformada em encontro íntimo com o Pai, fortalecendo-nos para continuar a caminhada com fé e coragem. Reconhecer que Deus está presente nas orações não pronunciadas é um convite para nunca desistirmos, mesmo quando tudo ao redor parece silêncio ou vazio. Nosso clamor, por mais discreto que seja, é ouvido e tem poder. Ele ecoa no céu e mobiliza o poder divino em nosso favor. Por fim, essa certeza nos encoraja a persistir na comunhão com Deus, sabendo que Ele é fiel e justo para ouvir e responder. Mesmo no meio da dor, da angústia ou da dúvida, podemos ter paz, pois o Deus que tudo vê e tudo ouve está conosco, pronto para agir no tempo certo e da melhor maneira possível. A mente também precisa de santificação. Quando falamos sobre santificação, muitos imediatamente pensam no coração, na transformação das emoções e atitudes. Contudo, a mente, o centro dos nossos pensamentos, decisões e crenças, também precisa ser santificada e consagrada ao Espírito Santo. Não basta somente desejar um coração puro, é necessário entregar nossa mente para que Deus renove e guie nossos pensamentos em sua verdade. A mente humana é um campo fértil, onde se cultivam ideias que podem levar à vida ou à morte espiritual. Se não houver vigilância, pensamentos negativos, dúvidas e falsidades podem se infiltrar e tomar posse silenciosamente, prejudicando nossa fé e paz interior. Por isso, a santificação da mente é essencial para que possamos discernir o que vem de Deus e rejeitar o que o inimigo tenta implantar. Essa consagração mental é um processo contínuo. Não é um evento isolado, mas uma jornada diária de entrega, oração e meditação na palavra de Deus. O Espírito Santo deseja habitar em todos os aspectos do nosso ser, inclusive nos pensamentos, para que sejamos transformados de dentro para fora. E assim, vivamos conforme a vontade perfeita de Deus. Além disso, a santificação da mente nos capacita a renovar nossos padrões mentais, rompendo com crenças limitantes e atitudes destrutivas. É uma libertação profunda que traz clareza, sabedoria e paz, permitindo que experimentemos a plenitude da vida em Cristo. Por fim, ao santificar a mente, fortalecemos nossa resistência espiritual, tornando-nos menos vulneráveis às armadilhas do inimigo e mais firmes na caminhada cristã. Entregar a mente ao Espírito é abrir espaço para que Deus conduza nossas escolhas e pensamentos, moldando-nos para sermos cada vez mais semelhantes a Jesus. Pensamentos não são neutros, eles têm origem. Muitas vezes pensamos que os pensamentos que surgem em nossa mente são apenas fruto da nossa imaginação
ou do acaso, mas a verdade é que eles têm origem e propósito. Nem todos vêm de Deus. Alguns são sussurros do inimigo para nos desviar do caminho, gerar confusão e semear dúvidas em nosso espírito. Por isso, é essencial aprender a discernir a origem de cada pensamento que passa pela nossa mente. O cristão precisa estar atento porque pensamentos negativos, autodepreciativos ou que incentivam o pecado não são neutros. Eles possuem uma força destrutiva. Quando aceitos, esses pensamentos funcionam como pontas de lança espirituais que abrem brechas para o inimigo agir. Por isso, não podemos simplesmente ignorá-los ou fingir que não existem. É preciso confrontá-los com a verdade da palavra de Deus. Além disso, entender que os pensamentos têm origem nos ajuda a cultivar uma mente mais saudável e vigilante. Ao identificar que certas ideias não são de Deus, abrimos espaço para buscar consolo, sabedoria e paz no Espírito Santo, que nos guia e fortalece contra as investidas malignas. O discernimento espiritual é uma habilidade que cresce na medida em que nos aproximamos de Deus e estudamos a Bíblia. É como ter uma bússola interna que nos alerta quando algo não está alinhado com a vontade divina, nos protegendo de armadilhas e falsas crenças. Portanto, nunca subestime o poder dos pensamentos, nem os aceite sem questionar sua origem. Cultive uma mente renovada, focada naquilo que é bom, verdadeiro e santo, para que sua vida reflita a paz e a liberdade que Cristo oferece. Sofismas e altivezes. Inimigos invisíveis. Muitas vezes, as maiores batalhas espirituais não vêm de ataques óbvios, mas de sofismas e altivezes que se formam dentro da nossa mente. Esses são argumentos internos, ideias distorcidas e racionalizações que nos convencem a rejeitar a verdade de Deus. Eles se apresentam como verdades pessoais, mas são, na realidade, fortalezas mentais que o inimigo levanta contra a nossa fé. Essas altivezes podem se manifestar na forma de orgulho disfarçado, autossuficiência ou na sensação de que não precisamos de ajuda divina para vencer certas lutas. Quando nos apegamos a essas ideias, estamos permitindo que o inimigo construa muros invisíveis que bloqueiam o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Além disso, esses sofismas criam divisões internas que nos paralisam. Por exemplo, pensamentos do tipo, eu sou melhor que fulano, ou isso não vai me afetar, podem parecer inofensivos, mas alimentam um terreno fértil para o pecado e para o isolamento espiritual. São armadilhas sutis que desestabilizam nossa comunhão com Deus. Reconhecer essas fortalezas é o primeiro passo para derrubá-las. É necessário examinar nossos pensamentos e atitudes à luz da Bíblia, buscando humildade e abertura para que Deus transforme nossa mente e coração. A luta contra esses inimigos invisíveis exige vigilância constante e oração fervorosa. Finalmente, lembre-se que a vitória sobre os sofismas e altivezes vem quando nos submetemos à autoridade da Palavra de Deus e ao poder do Espírito Santo. Não somos chamados a lutar sozinhos, mas a nos apoiar nas armas espirituais que Deus nos deu para derrubar todas as fortalezas do inimigo. A Palavra de Deus como agente de limpeza mental. A Palavra de Deus é a arma mais poderosa que temos para limpar e purificar nossa mente. Quando Jesus enfrentou as tentações do deserto, ele não usou força física, mas o poder da Escritura para vencer o inimigo. Cada vez que ele respondeu, está escrito, mostrou que a verdade bíblica tem autoridade sobre todo pensamento e argumento contrário a Deus. Nossa mente é constantemente bombardeada por ideias, dúvidas e medos que buscam desviar-nos do caminho da fé. Mas quando meditamos na palavra, deixamos que ela penetre profundamente em nosso ser, quebrando cadeias invisíveis e destruindo mentiras que foram plantadas em nossos pensamentos.
A Bíblia age como um detergente espiritual que limpa as impurezas da dúvida, da ansiedade e da incredulidade. Além disso, a palavra traz renovação, revelando a vontade perfeita de Deus para a nossa vida e nos ensinando a pensar de maneira correta. Ela fortalece nossa identidade em Cristo, reafirmando quem somos nele e qual é nosso propósito. Ao nos apegarmos a esses princípios, passamos a discernir com clareza o que vem do inimigo e o que é verdade divina. Praticar a leitura e a meditação bíblica diária é, portanto, indispensável para quem deseja manter a mente pura e alinhada com Deus. Não se trata apenas de conhecimento, mas de um relacionamento vivo com o Criador, que transforma nossa maneira de pensar e agir. Por fim, lembre-se que a palavra é viva e eficaz, capaz de penetrar até a alma e o espírito. Hebreus 4:12. Use-a como escudo e espada na batalha mental diária e permita que ela molde sua mente à imagem de Cristo, vencendo qualquer ataque do inimigo com a verdade eterna. Reconhecendo mentiras disfarçadas de pensamentos pessoais. Muitas vezes, nossos próprios pensamentos se tornam armadilhas sutis que nos paralisam e nos afastam da verdade de Deus. Frases como "eu não sou suficiente", "ninguém me ama de verdade" ou "não vou conseguir mudar" parecem vir de nós mesmos, mas na verdade são mentiras disfarçadas que o inimigo planta para destruir nossa fé e confiança. Essas ideias, quando repetidas silenciosamente, criam um ciclo vicioso que corrói nossa autoestima e nossa comunhão com Deus. O grande desafio é aprender a identificar essas mentiras travestidas de verdades pessoais. Elas são como vírus que infectam nossa mente e enfraquecem nosso espírito, deixando-nos vulneráveis a dúvidas, medos e desânimos. Reconhecer que esses pensamentos não refletem a realidade, mas são estratégias do inimigo para nos manter presos, é o primeiro passo para a libertação. É fundamental também que, ao confrontarmos essas falsas ideias, as substituamos pela verdade da palavra de Deus. Quando sentimos que não somos suficientes, precisamos nos lembrar de que em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Quando pensamos que ninguém nos ama, devemos nos apegar ao amor incondicional de Deus, que entregou seu Filho por nós. João 3:16. Além disso, a oração e o discernimento espiritual são ferramentas poderosas para desmascarar essas mentiras. Pedir ao Espírito Santo que revele o que está por trás dos pensamentos negativos ajuda a limpar a mente e restaurar a paz interior. Essa vigilância constante é um ato de fé que fortalece nossa mente e nos mantém firmes no propósito de Deus. Por fim, é importante lembrar que não estamos sozinhos nessa luta. Muitos cristãos enfrentam batalhas semelhantes e compartilhar essas experiências com irmãos de fé pode trazer conforto, apoio e estratégias práticas para vencer as mentiras que tentam dominar nossa mente. A história de Elias, o colapso da mente no meio do ministério. A vida do profeta Elias é um exemplo poderoso de como até mesmo os mais fortes espiritualmente podem enfrentar momentos de colapso mental e emocional. Depois de grandes vitórias contra os profetas de Baal, Elias experimentou um momento profundo de desânimo e medo, fugindo para o deserto e desejando até a morte. Essa passagem nos mostra que a mente, mesmo sendo instrumento de poder, pode se esgotar e entrar em crise. O colapso mental de Elias não aconteceu por falta de fé, mas por causa do peso das batalhas invisíveis que ele enfrentava diariamente. A solidão, a pressão do ministério e o medo das consequências fizeram sua mente se tornar um campo de batalha interno. Isso nos lembra que o desgaste emocional e espiritual pode afetar qualquer um, mesmo aqueles que parecem inabaláveis. Além disso, essa história revela que o descanso e o cuidado com a mente são fundamentais.
Esse cuidado divino mostra que reconhecer nossas limitações mentais não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria para buscar ajuda e recuperação. A trajetória de Elias também nos ensina sobre a importância de ouvir a voz calma e sussurrada de Deus em meio ao caos mental. Quando tudo parecia perdido, Deus falou não em um vento forte ou fogo, mas em um sussurro suave, revelando que a cura e a direção muitas vezes vêm no silêncio e na paz interior. Por fim, o exemplo de Elias é um convite para que nunca desistamos, mesmo quando a mente parece desabar. Deus está presente em nossas crises, oferecendo força, renovação e esperança para continuar firme no propósito que Ele nos deu. A caverna de Elias. Quando a dor nos isola da realidade. A caverna onde Elias se refugiou é uma imagem poderosa daquilo que muitas pessoas experimentam em suas mentes e corações quando passam por dores profundas. Ela simboliza a solidão que nos cerca quando a mente está ferida. Ferida essa que distorce a realidade e nos afasta da verdade de Deus. É um lugar escuro, onde a esperança parece perdida e a perspectiva se torna limitada, quase inexistente. A mente machucada cria muros invisíveis que nos isolam do mundo e até de Deus, confundindo a alma com dúvidas e medos. Quando estamos nessa caverna mental, esquecemos as grandes coisas que Deus já fez por nós. Elias, mesmo sendo um profeta poderoso, esqueceu momentaneamente as intervenções milagrosas de Deus em sua vida, deixando-se dominar pelo desespero. Isso mostra que, por mais que conheçamos a palavra, a dor pode turvar a nossa visão e fazer com que enxerguemos somente o sofrimento do momento presente, ignorando as promessas e o cuidado divino. Além disso, a caverna representa um estado onde o silêncio da alma é preenchido por vozes internas negativas, acusações, medos e pensamentos que nos dizem que estamos sozinhos ou que não temos valor. Essas vozes distorcidas geram um ciclo de autojulgamento que se torna uma prisão mental. É fundamental reconhecer que essa luta não é um fracasso espiritual, mas parte da vulnerabilidade humana que precisa ser tratada com compaixão e fé. Deus, porém, não abandona a mente ferida na caverna. A Bíblia mostra que Ele se revela não através do estrondo ou da tempestade, mas numa voz suave, um sussurro que chama a atenção para a sua presença e amor. Esse sussurro é um convite para sair do isolamento, para ouvir a verdade que liberta e cura. A experiência de Elias na caverna nos lembra que mesmo na escuridão mental e emocional, Deus está ativo, buscando renovar nossa esperança. Por fim, a caverna de Elias é um convite para quem está passando por sofrimento mental, a não se render ao desespero. É o momento de buscar ajuda, seja espiritual, emocional ou médica, e confiar que Deus quer restaurar não só o coração, mas toda a nossa mente, trazendo luz onde antes só havia escuridão. A voz de Deus não grita, ela sussurra. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades e a mente está cheia de ruídos, imaginamos que Deus vai se manifestar com sinais grandiosos ou voz alta. Mas a verdade é que a voz de Deus é suave e delicada. No relato bíblico, Deus não se revela no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas num sussurro tranquilo e quase imperceptível. Isso nos mostra que, para ouvir a voz divina, é necessário um silêncio interior, uma mente calma e um coração atento. O desafio está em silenciar os pensamentos acelerados, as dúvidas insistentes e as preocupações que tomam conta da mente. Essa confusão mental cria uma barreira que dificulta perceber o sussurro de Deus, que fala com amor e paciência, sempre buscando nos guiar pelo caminho da verdade. Aprender a aquietar o coração é, portanto, um exercício espiritual essencial para quem deseja se conectar genuinamente com o Espírito Santo. Além disso,
O sussurro de Deus é uma forma de cuidado e intimidade, pois ele respeita o nosso tempo e o nosso espaço interno. Ele não força sua presença, mas espera que abramos um espaço silencioso para ouvi-lo. Isso significa que a oração e a meditação na palavra não são apenas práticas religiosas, mas momentos de encontro real, onde a mente precisa se desprender do barulho do mundo para acolher a mensagem divina. É importante lembrar que o sussurro divino traz paz e confirmação interior, mesmo que não venha acompanhado de soluções imediatas. Muitas vezes é no silêncio do sussurro que encontramos coragem para enfrentar os desafios, clareza para tomar decisões e consolo para o coração ferido. Por isso, cultivar a escuta ativa é fundamental para quem quer viver uma vida espiritual profunda e transformadora. Por fim, a voz de Deus que sussurra nos convida a uma comunhão íntima, onde a mente não é apenas um campo de batalha, mas um templo de adoração e renovação. Ao aprendermos a ouvir esse sussurro, damos um passo crucial para renovar nossa mente e alinhar nossos pensamentos com a vontade perfeita de Deus. O Espírito Santo deseja habitar também na sua mente. Muitas vezes pensamos que o Espírito Santo habita somente no coração, mas ele deseja morar também na nossa mente, que é o centro dos nossos pensamentos, decisões e emoções. A mente é um campo espiritual fundamental onde as batalhas são travadas diariamente. E permitir que o Espírito Santo a habite significa entregar o controle dos nossos pensamentos a Deus, para que ele possa nos guiar, corrigir e transformar. Quando o Espírito Santo habita nossa mente, começamos a perceber uma mudança profunda na forma como encaramos as situações da vida. Pensamentos de medo, ansiedade e dúvida dão lugar a convicções firmes, baseadas na fé e na palavra de Deus. Essa habitação divina traz discernimento, paz e sabedoria, tornando a mente um lugar de fortaleza espiritual, onde as mentiras do inimigo são desmascaradas e vencidas. Mas para que o Espírito Santo faça morada na mente, é preciso abrir espaço, expulsando todo pensamento que não glorifica a Deus. Isso exige uma vigilância constante e uma entrega diária, pois as tentações e as dúvidas são persistentes. Orar, meditar na palavra e estar em comunhão com Deus são ferramentas essenciais para manter essa habitação viva e produtiva no nosso interior. Além disso, essa presença do Espírito Santo na mente transforma nossa maneira de pensar sobre nós mesmos e sobre o mundo. Passamos a ver tudo pela perspectiva de Deus, reconhecendo nossa identidade como filhos amados, com propósito e missão. Isso impacta diretamente nossas atitudes e escolhas, levando-nos a uma vida mais alinhada com os valores do reino. Por fim, permitir que o Espírito Santo habite na mente é abrir caminho para uma transformação completa, onde a renovação dos pensamentos leva à renovação do coração e da vida. É um convite para uma espiritualidade que não se limita ao emocional, mas que envolve o intelecto e a vontade, fazendo de cada pensamento uma oferta santa ao Senhor. Derrubando fortalezas com armas espirituais. A mente humana pode se tornar um campo de batalha cheio de fortalezas, estruturas invisíveis de mentira, medo, dúvida e orgulho que o inimigo levanta para nos aprisionar. Essas fortalezas mentais são como muralhas que bloqueiam a verdade de Deus e impedem que vivamos em liberdade plena. Porém, a Bíblia nos mostra que temos armas poderosas para derrubar essas estruturas: o jejum, a oração, a adoração e a palavra de Deus. O jejum não é apenas uma prática de abstinência física, mas uma arma espiritual que fortalece a alma, ajuda a quebrar cadeias internas e a fortalecer a conexão com Deus. Quando jejuamos, nos colocamos em uma posição de humildade e dependência,
abrindo espaço para que o Espírito Santo revele as áreas em que precisamos de libertação. É um momento de combate espiritual intenso, onde as fortalezas começam a ruir. A oração é o canal direto de comunicação com Deus, uma poderosa ferramenta para enfrentar as mentiras que se alojam em nossa mente. Orar com fé, clamar pelo socorro divino e buscar a presença de Deus renovam nossa força interior e trazem sabedoria para discernir os ataques do inimigo. Além disso, a oração nos conecta à autoridade de Cristo, que já venceu todas as batalhas espirituais. A adoração, por sua vez, derruba as fortalezas através da exaltação do nome de Deus. Quando entoamos louvores e exaltamos o Senhor, estamos declarando a verdade da sua soberania sobre qualquer dificuldade mental ou emocional. A adoração muda nosso foco das trevas para a luz divina, quebrando cadeias espirituais e nos preenchendo com a paz e a presença do Espírito Santo. Finalmente, a palavra de Deus é a arma fundamental para destruir fortalezas mentais. Jesus usou "está escrito" para enfrentar o diabo, mostrando que o conhecimento e a aplicação da Bíblia são cruciais para resistir às investidas do inimigo. A leitura, meditação e memorização das Escrituras criam uma armadura invisível que protege nossa mente e fortalece nossa fé para viver em vitória espiritual. Renovação da mente, a chave para viver a vontade perfeita de Deus. A renovação da mente é um processo essencial para todo cristão que deseja viver segundo a vontade perfeita de Deus. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a transformar-nos pela renovação da mente, para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação não é superficial, mas profunda, afetando nosso modo de pensar, sentir e agir. Renovar a mente significa substituir pensamentos antigos, muitas vezes contaminados por mentiras, medos e dúvidas, por uma nova mentalidade alinhada com a palavra de Deus. É um processo diário que exige disciplina, oração e entrega constante ao Espírito Santo. A mente renovada começa a perceber a vida com outra perspectiva, enxergando além das circunstâncias e confiando no plano divino, mesmo em meio às dificuldades. Essa renovação também nos capacita a discernir o que é bom e agradável para Deus, afastando-nos de práticas e pensamentos que nos afastam dele. Quando a mente é transformada, o coração segue naturalmente e nossas decisões passam a refletir a vontade do Senhor. Assim, não somos mais guiados por emoções passageiras ou padrões mundanos, mas por uma sabedoria celestial que nos conduz à verdadeira liberdade. Além disso, a renovação da mente fortalece a fé, ajudando-nos a resistir aos ataques do inimigo e às influências negativas. A mente renovada é um terreno fértil para a esperança, a paz e a alegria, frutos do Espírito que se manifestam quando estamos conectados com Deus. Essa transformação é o alicerce para uma vida cristã autêntica e vitoriosa, onde podemos cumprir o propósito para o qual fomos criados. Por fim, viver a vontade perfeita de Deus através da renovação da mente é um convite à santidade e à intimidade com Ele. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas de buscar continuamente o crescimento espiritual, permitindo que o Espírito Santo molde nossa identidade. Esse processo nos liberta das amarras do passado e nos impulsiona a caminhar em direção a um futuro cheio de esperança e propósito divino. No fim das contas, a maior batalha que enfrentamos não está lá fora, está dentro de nós, na mente onde nossos pensamentos se travam entre a luz e a escuridão. Mas saiba de uma coisa, você não está sozinho nessa luta. Deus está ao seu lado, ouvindo cada suspiro, cada oração silenciosa, cada lágrima que cai no silêncio da noite.
Ele quer entrar na sua mente, não para condenar, mas para libertar, curar e renovar. Não permita que as mentiras do inimigo continuem tomando espaço na sua vida. A voz que diz que você não é suficiente, que não vai conseguir, que está sozinho. Essa voz não veio de Deus. Ele sussurra a verdade, a esperança, a força que você precisa para seguir em frente. E essa força está dentro de você, pronta para ser despertada quando você decidir entregar suas batalhas mentais a Ele. Hoje é o dia para derrubar as fortalezas invisíveis que te prendem. É o momento de renovar sua mente, de permitir que a palavra de Deus e o Espírito Santo transformem cada pensamento, cada sentimento e cada medo em liberdade e vida plena. Você foi chamado para ser mais do que vencedor, para viver a vontade perfeita de Deus, livre e cheio de paz. Então levante-se com fé, abrace essa renovação e saiba que sua mente pode ser o campo onde Deus escreve histórias de vitória. A sua mente pode ser um lugar onde o impossível se torna possível, onde o medo se transforma em coragem e onde a paz de Deus supera toda a compreensão. Você é muito mais forte do que imagina e Deus já está preparando o seu grande livramento. Confie, entregue e permita que Ele transforme sua mente, porque a vitória começa dentro de você. Se você se conectou com essa mensagem, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal para não perder nada que vem por aí e já aproveita para assistir o vídeo que está aparecendo agora mesmo na sua tela. Tenho certeza que vai fortalecer ainda mais a sua fé.